Era 1950 e o Brasil descobria que o futebol também podia doer. O Maracanã, recém-nascido, virou cemitério de sonhos. Um chute de Giggia atravessou o tempo e, junto com a rede balançando, balançou a alma de um país inteiro. O silêncio daquele dia não acabou quando o apito final soou. Ele seguiu morando em cozinhas, varandas, praças, rodas de amigos que paravam a frase no meio, olhavam para o nada e deixavam a memória fechar a porta. A derrota ganhou o sobrenome, Maracanazo. E a culpa, como costuma acontecer com culpas que não cabem em todos, escolheu um rosto, Barbosa. O goleiro que defendeu o impossível virou por anos o símbolo do fracasso que ninguém soube chorar direito. Diziam, perdemos por ele. Mas o Brasil perdeu porque ainda não sabia vencer. 8 anos se passaram. As cicatrizes não fecharam por completo. O país tentava se reinventar. Juscelino falava em 50 anos em 5. Brasília brotava como promessa no meio do cerrado. O rádio fazia o papel de coração nacional, bombeando notícias e canções de norte a sul. Mas, quando o assunto era futebol, a voz do locutor ainda tremia. O torcedor levava a mão à testa antes de qualquer palpite, como quem pede licença ao passado antes de sonhar. E a seleção carregava esse peso, medo de sonhar alto, medo de repetir a tragédia, medo de que a bola, traiçoeira e linda, virasse de novo punhal. Nos corredores da CBD, Vicente Feola, um homem que conhecia o silêncio dos vestiários e a febre das arquibancadas, riscava nomes num papel como um cirurgião que escolhe instrumentos. Precisava de homens, precisava de fé. Chamou Didi, a elegância que caminhava, Nilton Santos, a calma que ensinava, Bellini, a coluna que não entorta, Vavá, a fome, Zagallo, a inteligência que recua para ver melhor. E no meio daquelas letras que valiam mais que contratos, apareceu um nome de menino, Edson Arantes do Nascimento. Pelé. 17 anos. Um olhar que cabia no futuro inteiro, mas que, naquele instante, ainda era só um olhar de garoto. Nas esquinas de Copacabana, nas vielas da Bahia, nos botecos de São Paulo e nas janelas de Minas, a convocação virou assunto de Estado. O futebol, muito antes de ser indústria, já era espelho. E naquele espelho, o brasileiro se via pobre, mestiço, criativo, trabalhador, mas desacreditado. Os jornais assinavam a desconfiança como quem assina um laudo. O Brasil enfrentaria europeus frios, organizados, disciplinados. E nós, com chuteiras que ainda cheiravam a barro e improviso, com jeitos de rua, com passes que saíam do quadril como um passo de dança. Diziam que isso não ganhava Copa. Diziam que encanto não paga conta. Diziam tanta coisa. E a memória de 1950, num canto escuro da cabeça de todos, assentia com tristeza. A despedida para a Suécia não foi promessa de título. Foi promessa de dignidade. Prometeram não passar vergonha. Prometeram enfrentar. Prometeram segurar o choro se viesse. Quando o avião levantou voo, o país ficou na pista acenando com lenços invisíveis. Mães rezavam. Homens tentavam disfarçar a fé com ironia. Meninos chutavam tampinhas de garrafa fingindo que eram bolas, e cada tampinha que entrava no vão do portão era gol do Brasil. Dentro do avião, entre sacolas e casacos emprestados, Pelé encostou a testa no vidro e viu as nuvens como um campo diferente, onde a gravidade demorava a aparecer. Gotemburgo recebeu a delegação com um sopro frio que parecia zombar do calor que o Brasil levava na pele. Era outro planeta. O vento mordia a orelha como bicho pequeno. O céu tinha uma cor que ninguém soube dizer. Garrincha ria de tudo, o sorriso torto que não pedia licença para nascer. Perguntou se o gelo era de comer, e por um segundo a delegação inteira esqueceu que estava longe. Pelé, de cachecol e olhos curiosos, olhou a neve como quem olha um milagre raro. O riso, no entanto, escondia tensão. Nos treinos, o ar fazia fumaça na boca.
Havia luvas onde antes havia dedos nus. O psicólogo João Carvalhais chegou com seus papéis, suas pranchetas, seus testes que pesam a cabeça por dentro. QI, personalidade, resistência emocional. Didi passou, Nilton Santos passou, Pelé e Garrincha não. O relatório foi seco, quase administrativo. Imaturos emocionalmente. Feola quase ouviu o país inteiro soprando no seu ouvido a palavra prudência. Quase, porque o destino, esse técnico invisível, tinha outros planos. Pelé ficou, Garrincha ficou. Ficaram como ficam as peças, que ainda não são as mais bonitas no tabuleiro, mas são as únicas capazes de enxergar 2 lances adiante. Nos primeiros treinos, a camisa amarela pesou como chumbo. A cor do sol pareceu pedra. A leveza do drible vestiu algemas. Os suecos, educados, olhavam com curiosidade, como se estivessem num museu. São esses os brasileiros campeões do improviso? A pergunta cortava mais que o vento. Não havia espaço para sorrir. Havia cautela, disciplina forçada, medo de errar. O drible, esse gesto que nasce do quadril e do mundo interior, ficou guardado. No primeiro amistoso, um empate amargo. No segundo, o mesmo gosto de metal na boca. O vestiário parecia igreja antes do sermão. De repente, Didi ergueu o olhar. O príncipe etíope, como alguns o chamavam, falou baixo, mas com a gravidade de quem escreve no mármore. Se continuarmos jogando com medo, a derrota já chegou. O silêncio que veio depois foi pesado como o frio do lado de fora. O medo, que até então governava a sala, deu alguns passos para trás. À noite, nos quartos simples do hotel, barulhos de aquecimento e água encanada competiam com barulhos de alma. Gilmar, goleiro que sabia o peso das palavras que grudam na luva, lembrava de Barbosa. Sabia que uma falha, uma única falha, poderia apear um homem da história e colocar em seu lugar a fábula cruel de um vilão eterno. Na parede, um mapa da Suécia emoldurava a distância. Na mala, um terço e uma fotografia antiga. Pelé, o joelho latejando, chorava de saudade da mãe. O massagista Mário Américo tinha mãos de pai. Passava pomada, passava confiança, passava uma espécie de bênção doméstica que cura mais que remédio. Vai jogar, menino, você vai ver. Pelé perguntava como perguntam os que sabem que nasceram para o grande, mas, por cautela, pedem permissão ao destino. O senhor acha que eu consigo? E vinha a resposta que, às vezes, um país inteiro precisa ouvir por intermédio de um garoto. O Brasil precisa que você consiga. As manhãs eram de neve e hálito branco, as tardes de treinamento, cones, circuitos e um tipo de espera. O técnico Feola andava à beira do campo como quem confere o tempo de uma música que ainda não encontrou seu compasso. Um dia, chegou uma carta. Era de um torcedor desconhecido, com letra caprichada e palavras simples. Dizia que estava rezando pela seleção como quem reza pelos seus, que não se importava com tática desde que a alegria voltasse. Feola dobrou a carta com cuidado e a guardou no bolso, onde as coisas que importam ficam perto do coração. No refeitório, as conversas começavam tímidas e terminavam com risos, como se a equipe estivesse relembrando aos poucos que a amizade também é uma tática. Garrincha contava causos, transformando o frio em personagem. Nilton Santos, com sua calma de professor, explicava espaços de campo como quem explica ruas para crianças perdidas. Didi, de olhar que diz tudo sem esforço, afinava a linguagem da bola com toques curtos, cadenciando até que o gramado respondesse. Vavá batia na mesa e ria alto quando alguém falava de gol, como se a palavra repetida algumas vezes fosse um feitiço. Zagallo pensava, e quando dizia algo era como se uma peça invisível se encaixasse. Chegou o dia da estreia. Brasil e Áustria. O céu estava cinza, de um cinza que não se encontra no Brasil. As arquibancadas suecas eram discretas. Um vento fino atravessava as frestas e levantava casacos.
O hino tocou e as notas pareciam procurar lugar no ar gelado. Feola olhou para cima por um instante, não para Deus, mas para esse lugar onde a sorte e a coragem se cumprimentam. O apito soou e o Brasil começou a andar. No começo, cada passe parecia pedir desculpa. O corpo, vacilante, procurava o calor que não vinha. Mas então algo que não se explica com palavras começou a mudar. Didi recebeu, ergueu a cabeça, escolheu o tempo do mundo com a parte interna do pé. Newton Santos saiu jogando da defesa com uma elegância que a televisão jamais conseguirá devolver. As linhas, antes rígidas, cederam um pouco. O medo soltou os ombros. O drible, tímido, pediu licença, entrou em campo, esticou o espaço, seduziu o jogo. O Brasil venceu. Não por acaso, mas com brilho. Não foi goleada, não foi espetáculo. Foi um primeiro passo. E para quem vinha de joelhos, um passo é quase ressurreição. No vestiário, o cheiro de suor e pomada misturava-se a um perfume antigo de esperança. Pelé ainda não tinha entrado. O joelho resmungava, mas os olhos, esses, queriam o gramado do tamanho do mundo. Garrincha surgiu com seu riso de menino e a sabedoria dos que nunca explicam demais. Logo, logo, menino, vão ver quem somos. Feola ouviu de longe e não disse nada. Guardou a frase num bolso ao lado da carta do torcedor. Talvez fosse isso que faltava. Lembrar quem se é, mesmo quando o mundo pede que você seja outra coisa. A noite caiu cedo, como caem as noites nos lugares de inverno. Nos quartos, cada um conversou com o próprio passado. Gilmar ajeitou o terço ao lado do travesseiro. Bellini, capitão, olhou para as mãos e imaginou a taça sem ousar dizer o nome. Didi escreveu mentalmente um compasso para os próximos 90 minutos, como quem compõe um samba que a cidade inteira vai assobiar. Pelé adormeceu tarde, entre a dor no joelho e o sonho que já não cabia na cama. No corredor, o aquecedor fazia um ronco de barco antigo atravessando águas frias. No dia seguinte, os jornais suecos foram gentis. Havia beleza nesse futebol tropical, escreveram alguns. Era como se aos poucos o mundo aprendesse o nosso idioma. Não o português, mas o idioma dos corpos quando dançam sem sair do lugar. O idioma de um passe, que é convite, de um toque de calcanhar, que não é exibicionismo, é afeto. De uma pausa antes do chute, que não é indecisão, é criação de tempo. O Brasil leu aquelas linhas com surpresa e recato. No país de onde vieram, os jornais eram menos carinhosos. É cedo, diziam. É cedo, mas pode ser. E o torcedor, esse ser que não aprende e não desaprende nunca, sorriu pela primeira vez em muito tempo antes de dormir. Houve, claro, os que continuaram pedindo cautela. O trauma ensina hábitos duros. Não prometam nada. Pediam, não provoquem o destino, não levantem a voz. Mas o futebol, quando começa a lembrar de sua própria alegria, não pede licença a ninguém. Ele vai abrindo caminho nos lugares onde a razão tranca as portas. Vai trazendo de volta a coragem que se escondia. Vai dizendo ao ouvido do menino que chora de saudade da mãe que há um lugar para ele na história e que esse lugar já está pronto, só esperando que ele entre. Pelé acordou diferente naquele dia. Não porque a dor tivesse passado, mas porque ela deixara de mandar. Em algum momento entre um treino e outro, Didi chamou o menino para conversar. Não houve discurso, não houve pose. Houve um gesto simples de quem passa a bola na distância mais curta entre dois corações. Falou de tempo, de olhar, de não ter pressa para ser eterno. Pelé ouviu como quem bebe água depois de muito tempo. No gramado, os dois acertaram o compasso de uma música que o mundo inteiro aprenderia mais tarde a cantar, cada um na sua língua, cada um do seu jeito. Aquele compasso tinha pausas que eram respiro, tinha acelerações que eram alegria pura, tinha uma tristeza antiga que de repente se abria em claridade. O frio continuou. A desconfiança não sumiu de uma vez.
O passado não é um interruptor, é um rio. Mas naquela Suécia de céu baixo e passos cuidadosos, o coração brasileiro voltou a bater com uma convicção mansa. O rádio, no Brasil, chiava de noite, nas mesas das cozinhas, os copos batiam de leve no tampo, como se marcassem ritmo. As mães continuavam a rezar. Os pais tentavam, em vão, parecer indiferentes. Os meninos chutavam tampinhas com mais força. Enterraram algumas no vão do portão com uma alegria que nenhum adulto conseguiria explicar. Quando as luzes do hotel se apagaram e os ruídos do aquecedor foram ficando mais raros, o narrador que havia dentro de cada jogador começou sua fala íntima. Gilmar beijou o terço e disse baixinho que estava pronto. Bellini passou a mão no lençol como quem alisa a página antes de escrever. Zagallo pensou no espaço entre as linhas como uma estrada que ainda não tinha sido percorrida. Vavá imaginou a rede balançando e sorriu sozinho no escuro. Garrincha adormeceu como adormecem os meninos que passam o dia correndo. Didi apagou a luz por último, mas a melodia continuou acesa. E Pelé, deitado de lado, viu pela primeira vez o futuro em cores nítidas. Um estádio claro, uma bola que parecia leve, duas mãos erguidas e um choro que não precisava de tradução. Ninguém sabia, mas todos suspeitavam, no lugar onde a intuição mora, que alguma coisa tinha mudado. Não era ainda o dia do milagre, não era o momento da virada que entra nos livros, era só o país voltando a se ouvir. O som era discreto, como os primeiros passos de uma criança num corredor de madrugada. Mas estava lá, um compasso, um coração, uma certeza tímida que ia crescendo, e sem perceber, o mundo se preparava para conhecer o rosto da alegria. Naquela noite, o Brasil dormiu como quem, depois de anos, encontra uma posição confortável. O trauma não foi embora. Apenas sentou no sofá, fez menos barulho e aceitou resignado que não seria ele a última palavra da história. Ato 2. A meninice que desafiou o mundo. O frio da Suécia não perdoava. Era o tipo de frio que não se sente apenas na pele, mas nas ideias. As manhãs eram cinzentas e silenciosas, e o som dos passos sobre a neve parecia um compasso que lembrava aos jogadores o quanto estavam longe de casa. O Brasil acordava cedo, treinava em campos encharcados, e o ar gelado machucava o peito como se cobrasse entrada para respirar. Ainda assim, havia algo diferente. Depois da vitória sobre a Áustria, um fio de confiança começou a atravessar o vestiário. Um fio fino, mas firme, como aqueles que seguram a pipa prestes a subir. O trauma de 1950 continuava ali, sentado num canto, mas agora parecia menor, como se o país tivesse aprendido a conviver com ele sem deixar que mandasse. O segundo jogo seria contra a Inglaterra, uma seleção respeitada, fria, metódica, que jogava futebol como quem cumpre expediente. O empate em 0-0 não trouxe alegria nem tristeza. Serviu apenas para lembrar que o caminho seria longo. Pelé ainda assistia tudo do banco, a perna envolta em faixas, o coração pulsando alto. Ele olhava o campo como quem decora um palco, observando cada movimento, cada espaço. Didi era o maestro, Nilton Santos o sábio, Bellini o escudo. E no silêncio do banco, o menino imaginava o momento em que o destino chamaria seu nome. O Brasil enfrentaria o país de Gales nas quartas de final. O clima era de expectativa, mas também de dúvida. Os jornais europeus tratavam a seleção com curiosidade distante. Falavam do talento, mas também da instabilidade emocional. Diziam que éramos artistas, não soldados, que podíamos vencer por 5 ou perder por 3 no mesmo dia. E talvez tivessem razão. No fundo, o futebol brasileiro ainda aprendia a equilibrar a emoção e a precisão. No vestiário, antes do jogo, o técnico Feola se movia de um lado para o outro. Pensava na lesão de Pelé, no olhar inquieto de Garrincha, na confiança de Didi. O Brasil precisava de algo novo, precisava de ousadia.
Naquela manhã, o massagista Mário Américo foi o primeiro a falar com Pelé. Passou a pomada no joelho e disse, com a voz de quem carrega fé nas mãos: "Vai jogar, menino. Hoje o Brasil vai precisar do seu coração." Pelé não respondeu de imediato. Apertou os cadarços, levantou o olhar e respirou fundo. Havia medo, mas havia também aquela chama que só os que nasceram para o extraordinário conhecem. O tipo de medo que não paralisa, mas guia. Feola anunciou o time, e o nome de Pelé ecoou no vestiário como se alguém tivesse aberto uma janela. Os companheiros sorriram. Didi colocou a mão no ombro do garoto e sussurrou: "Joga do seu jeito, o mundo vai entender." O estádio de Norrköping estava cheio, mas era um silêncio curioso o que dominava as arquibancadas. Os suecos observavam aquele time de amarelo, com seus gestos elegantes e descontraídos, sem entender como algo tão leve poderia ser perigoso. O primeiro tempo foi tenso. O país de Gales marcava duro, sem dar espaço. A bola parecia presa num labirinto. No segundo tempo, algo mudou. Didi pegou a bola no meio-campo, ajeitou o corpo e lançou um passe que atravessou o tempo. Ela quicou na grama fria e encontrou Pelé dentro da área. O garoto dominou com o joelho, girou em meio a dois zagueiros e, antes que alguém entendesse o que estava acontecendo, a bola já estava dentro do gol. O som da rede foi como o estouro de um trovão num céu que parecia dormindo. O Brasil gritou. O menino chorou. E naquele instante, o mundo inteiro aprendeu o nome que ecoaria para sempre: Pelé. Os companheiros o abraçaram, rindo e gritando. E Didi, com a calma dos que sabem reconhecer a história quando a veem nascer, apenas sorriu. O garoto estava pronto. O Brasil também. Aquele gol singelo e elegante não era só um ponto no placar. Era o símbolo de algo que renascia. Pela primeira vez desde 1950, o torcedor brasileiro se permitiu acreditar de verdade. Em cada rádio ligado no Brasil, houve um segundo de silêncio antes do grito. Um segundo em que o país inteiro pareceu prender o fôlego, esperando para ver se era verdade. E era. Um menino de 17 anos acabara de libertar um povo inteiro de seu próprio medo. A classificação trouxe festa, mas também humildade. O próximo adversário seria a França, que vinha de golear a Irlanda do Norte com 3 gols de Just Fontaine, o artilheiro da Copa. Ninguém no mundo acreditava que o Brasil venceria facilmente, e talvez por isso o vestiário estivesse mais sereno do que nunca. Feola falava pouco. Didi escrevia sua tática em silêncio, desenhando linhas no chão com a ponta da chuteira. Garrincha amarrava as meias, sorrindo. Era o sorriso de quem entende o absurdo da vida e, mesmo assim, escolhe dançar com ele. Pelé passava as mãos nos joelhos como se acariciasse um segredo. Bellini, o capitão, ergueu o olhar e disse: "Hoje, o Brasil precisa jogar como se fosse a primeira vez e a última." O jogo começou com nervos à flor da pele. Fontaine era veloz, mortal. Aos poucos, porém, o Brasil encontrou seu ritmo. Garrincha, pela direita, parecia uma criança num quintal inventado. Driblava não para humilhar, mas porque era a única forma que conhecia de ser livre. Cada toque seu era uma risada. Didi, ao centro, regia a orquestra invisível. O som era de passes, de respiração, de coragem. Vavá abriu o placar. A França empatou. E então o Brasil começou a dançar. Garrincha cruzou, Didi dominou, Pelé recebeu. 1 toque, 2 toques, 3. E o mundo inteiro parou. A bola beijou a trave e entrou. Pelé correu com os braços abertos e o grito atravessou o estádio. 3 vezes mais ele faria a rede balançar. 3 vezes mais o menino choraria. Ao final, 5-2. O Brasil estava na final da Copa do Mundo. Naquela noite, o hotel virou casa. Os jogadores cantaram baixinho, bateram palmas de leve, como se tivessem medo de acordar o destino. Didi, sentado perto da janela, olhava o céu da Suécia e pensava no Rio.
Garrincha brincava com um rolo de esparadrapo, desenhando nele pequenas figuras. Bellini escrevia no papel um bilhete para a esposa. Estamos perto. Pelé, deitado na cama, não conseguia dormir. Revivia cada gol, cada grito, cada olhar. A infância em Bauru voltava em flashes. O pai chorando em 1950. A promessa feita ainda menino. Eu vou ganhar essa Copa por você. A lembrança era quente, viva, quase dolorida. Ele entendeu pela primeira vez que carregava o sonho de todos. E isso não o assustou. O fez sorrir. No Brasil, a notícia correu como fogo em palha seca. Nas praças, homens abraçavam estranhos. Nas cozinhas, o rádio virava altar. As pessoas acendiam velas, agradecendo a um Deus que parecia gostar de bola. Era mais do que futebol. Era a sensação inédita de que o país podia ser grande sem precisar pedir desculpas, que o talento não era defeito, que a alegria podia ser método. Chegou o dia da final, 29 de junho de 1958, sol tímido em Estocolmo. O estádio de Rasunda lotado. De um lado, o país anfitrião, a Suécia, com sua disciplina nórdica e sua torcida educada. Do outro, o Brasil, com corações que batiam no compasso do samba e olhos cheios de fé. Antes do jogo, Feola chamou Pelé e Garrincha para uma conversa curta. Disse apenas, sejam vocês. E foi o suficiente. O hino nacional começou e as vozes brasileiras soavam descompassadas, mas verdadeiras. Alguns choravam. Didi olhava para o céu. Pelé fechava os olhos. O árbitro apitou e a história começou a correr. O início foi duro. A Suécia abriu o placar logo nos primeiros minutos e um frio atravessou o peito dos brasileiros. Por um instante, o fantasma de 1950 se levantou do túmulo. Mas ele não teve tempo de falar. No minuto seguinte, Garrincha recebeu pela direita. Um drible, 2, 3. Cruzamento. Vavá, gol. O som foi um rugido. O Brasil estava vivo. Minutos depois, a mesma jogada. Garrincha novamente com seus passos tortos e geniais, servindo Vavá. Gol. O estádio, surpreso, aplaudiu. Até os suecos reconheceram que estavam diante de algo maior que o jogo. O segundo tempo começou com o Brasil confiante, mas cauteloso. Didi, de cabeça erguida, parecia controlar o tempo com o toque da bola. O relógio obedecia a seus pés. E então veio o instante que parou o mundo. Nilton Santos lançou na área. A bola subiu alta, viajando lenta, como se quisesse que todos pudessem ver o que estava prestes a acontecer. Pelé matou no peito. A bola quicou. Ele ergueu o pé direito e, num movimento que misturava arte e instinto, aplicou um lençol no zagueiro sueco. Antes que ela caísse, finalizou de primeira. Gol. Por alguns segundos, ninguém reagiu. Nem os narradores, nem o público. Era como se o planeta tivesse esquecido de respirar. Depois, o estádio explodiu. Pelé correu, pulou no ar e chorou como choram os meninos que não cabem dentro da própria alegria. Didi o abraçou. Garrincha ria. Bellini levantou os punhos. O Brasil não jogava mais futebol. O Brasil revelava uma forma de poesia. A Suécia ainda tentou reagir, mas a avalanche era inevitável. Zagallo fez o quarto. Pelé, de cabeça, marcou o quinto. O placar final, 5-2. O mesmo resultado da semifinal. O mesmo número que se repetiria na história, como se fosse uma senha para a glória. Quando o árbitro apitou o fim, o mundo inteiro testemunhou algo que nunca mais se repetiria com a mesma pureza. A primeira vez em que o Brasil se descobriu campeão. Pelé caiu de joelhos no gramado e chorou. Didi o ergueu nos braços como se levantasse o próprio país. Garrincha, alheio às formalidades, ria e batia palmas. Bellini ergueu a taça de ouro acima da cabeça, inaugurando um gesto que se tornaria eterno. A fotografia daquele instante atravessou oceanos e décadas.
um homem negro de olhos firmes, levantando um símbolo universal de vitória. Pela primeira vez, o Brasil olhou para o espelho e gostou do que viu. O estádio inteiro aplaudiu. Os suecos, generosos, reconheceram. Era impossível não se render. O treinador da Suécia, comovido, caminhou até Feola e disse algo simples: "Vocês não ganharam um jogo. Vocês mudaram o futebol." Do outro lado do mundo, nas favelas, nos interiores, nos rádios chiados, o povo gritava, chorava, dançava. O Brasil não era mais o país do quase, era o país do sim. Na volta ao vestiário, o silêncio foi de reverência. Os jogadores se olhavam sem saber o que dizer. Didi, sempre sereno, falou primeiro: "Agora o mundo sabe o que é alegria." Pelé ainda chorava, Garrincha ria. E no canto, Feola, o homem que duvidara e acreditara, apenas agradeceu em silêncio. O repórter que entrou para registrar o momento escreveu que havia algo de sagrado naquele ambiente, como se o futebol tivesse se tornado uma religião, e eles, seus apóstolos. No caminho de volta ao hotel, o ônibus foi escoltado por carros que buzinavam e pessoas que acenavam bandeiras. A cidade de Estocolmo, fria e distante, parecia de repente aquecida por uma energia diferente. O mundo inteiro falava do Brasil, não do país tropical e exótico das fantasias, mas de um povo que havia transformado arte em tática, improviso em triunfo, alegria em método. Naquela noite, ninguém dormiu. Didi e Nilton Santos conversavam sobre o futuro. Bellini escreveu nova carta. Garrincha brincava com Pelé, dizendo que o menino agora era rei. E ele, o rei, respondia com timidez: "Sem vocês, eu seria só um garoto." Lá fora, o vento soprava leve. Pela primeira vez, parecia amigo. No Brasil, o amanhecer daquele domingo foi diferente. O país acordou em festa, as ruas se encheram de gente. Os rádios tocavam o hino nacional sem parar. Havia fogos, lágrimas, abraços. E havia, sobretudo, um sentimento novo: orgulho. Não o orgulho arrogante, mas aquele que nasce quando alguém, depois de cair tantas vezes, finalmente se levanta e percebe que pode caminhar. A notícia chegou às escolas, aos portos, às igrejas, às prisões. Chegou a cada canto onde um brasileiro existia. O país que chorou em 1950 agora chorava de alegria. O país que não sabia se perdoar aprendeu a celebrar. As lágrimas que caíram naquele dia não eram de lamento, mas de libertação. O futebol havia se tornado mais do que jogo. Era identidade, fé, prova de que a beleza podia vencer a ordem e que o coração, às vezes, entende o que a razão jamais compreenderá. Enquanto o sol nascia sobre o Atlântico, Pelé, lá longe, ainda acordado, olhava pela janela do quarto de hotel. Tinha a taça nas mãos, mas parecia não acreditar. O rosto ainda molhado de lágrimas, o coração ainda em campo. Na cabeça, um pensamento simples, puro, infantil: conseguimos. E, em algum lugar entre a Suécia e o Brasil, o destino sorriu. Porque naquele dia, um menino de 17 anos ensinou ao mundo que alegria também é tática, que fé também é estratégia e que o futebol, quando jogado com alma, é capaz de curar até as feridas que o tempo não fecha. Ato 3. O país que se descobriu no espelho. O avião que trazia a seleção brasileira cortava o céu como um cometa. Lá embaixo, o Atlântico se estendia como um espelho, refletindo um país que ainda não sabia direito o tamanho do que havia conquistado. Dentro da aeronave, o silêncio era de exaustão e deslumbramento. As taças reluziam sob a luz fraca da cabine e o riso tímido de Pelé quebrava, vez ou outra, a monotonia do voo. Didi dormia com os braços cruzados, como quem sonha acordado. Garrincha observava as nuvens e fazia piadas com o formato delas. Bellini ainda parecia não acreditar que aquela taça agora pertencia ao Brasil.
E Feola, com o olhar distante, entendia que o que voltava para casa não era apenas um time, mas uma nova ideia de país. Lá no chão, o povo já esperava. As rádios transmitiam boletins a cada hora. As manchetes se misturavam entre campeões do mundo e o Brasil acorda diferente. Nas praças, bandeiras improvisadas tremulavam. Crianças desenhavam estrelas nos muros com carvão. Nas fábricas, o apito do meio-dia foi substituído por fogos de artifício. Nas igrejas, sinos tocaram sem que ninguém mandasse. Era como se o Brasil inteiro tivesse decidido, espontaneamente, comemorar algo que ia muito além do futebol. Quando o avião pousou, a multidão rompeu as barreiras. O aeroporto parecia pequeno demais para tanta gente. Homens subiam em postes, mulheres choravam, crianças gritavam nomes que ecoariam por gerações. Didi, Garrincha, Pelé, Newton, Bellini. Cada nome era uma reza, cada rosto um milagre. O Brasil, que até outro dia carregava vergonha, agora carregava orgulho. Era um país em festa, mas também em paz. Pela primeira vez, o brasileiro olhava para si sem desviar o olhar. Pelé desceu do avião e se assustou com o tamanho daquilo. Não era mais apenas um menino que marcara gols. Era o símbolo de algo muito maior. Um repórter se aproximou e perguntou o que ele sentia. Ele tentou responder, mas as palavras não saíram. Chorou. Chorou como choram os que sabem que a alegria também pesa. O povo chorou junto, e naquele abraço coletivo algo se curou. A ferida aberta desde 1950, o medo de ser pequeno, a sensação de que o Brasil não pertencia ao mundo. Tudo isso começou a se dissolver no calor humano daquela celebração. As ruas das cidades se tornaram rios de gente. Em São Paulo, carros buzinavam sem parar. No Rio, a praia de Copacabana virou arquibancada. Em Salvador, tambores ecoaram noite adentro. Em Belo Horizonte, igrejas abriram as portas para o povo cantar o hino. O país inteiro dançava a mesma música, a do alívio. Porque o que se conquistava ali não era só uma taça, era a certeza de que a beleza podia vencer, que o improviso podia ser método, que o sorriso podia ser bandeira. Nos dias seguintes, os jornais tentaram explicar. Uns disseram que foi técnica, outros talento. Houve quem atribuísse à sorte, à fé, à estrela. Mas ninguém conseguiu traduzir o que realmente havia acontecido, porque o que o Brasil ganhou na Suécia não cabia em estatísticas. Era algo invisível, profundo, íntimo, era autoestima. Pela primeira vez, o país entendeu que podia ser grande sem imitar ninguém, que a sua forma de jogar, cantar, viver e sonhar era suficiente, que o jeito brasileiro, antes visto como defeito, era, na verdade, o próprio milagre. O governo celebrou. As rádios repetiam os gols em transmissões especiais. As escolas interromperam as aulas para ouvir as narrações. Em cada repetição, os torcedores choravam de novo, como se o gol de Pelé acontecesse outra vez, agora dentro de cada um. E acontecia mesmo. O choro dele era o choro de um país inteiro se libertando do medo. Era o momento em que o Brasil, ainda jovem, ainda inseguro, percebia que também podia ser protagonista. Os jogadores se espalharam pelo país, recebendo homenagens, faixas, festas, mas nenhum deles parecia se perder na vaidade. Havia em cada gesto uma serenidade nova. Didi falava com a tranquilidade dos mestres. Garrincha sorria como se nada tivesse mudado. Bellini, ao levantar a taça diante da multidão no Maracanã, repetiu o gesto que se tornaria tradição. E Pelé, o mais jovem de todos, já era rei sem precisar de coroa. O menino que chorou no gramado de Rassunda agora sorria entre multidões, e em cada sorriso dele havia um espelho onde o brasileiro se via bonito. As semanas seguintes foram uma corrente de luz. O cinema fez filmes, as rádios criaram programas especiais, os compositores compuseram sambas, o futebol deixou de ser apenas jogo e virou linguagem nacional.
Cada rua, cada bar, cada esquina tinha algo a dizer sobre o título. Nas favelas, nas fazendas, nos portos, o assunto era o mesmo. Pela primeira vez, o Brasil falava a mesma língua, a língua da alegria. Mas a conquista não foi só festa, trouxe reflexão. Os que viveram 1950 entenderam o valor da cicatriz. O goleiro Barbosa, o homem injustiçado, assistiu aos festejos com lágrimas nos olhos. Ninguém o procurou naquele dia, mas no silêncio da casa dele havia um tipo de paz. Ele sabia, no fundo, que aquele título também o libertava, que o perdão, mesmo não dito, tinha enfim atravessado o campo, e que de algum modo ele também havia vencido. A imagem do Brasil começou a mudar no exterior. Os jornais europeus falavam de um futebol alegre e inteligente. As crianças queriam ser Pelé. As pessoas queriam entender de onde vinha aquele jeito de jogar. O mundo descobriu que entre a ordem dos europeus e a força dos sul-americanos havia um terceiro caminho, o da arte. E o Brasil passou a ser para sempre o sinônimo desse caminho. Com o tempo, aquele grupo de 1958 se tornou mito. Didi virou lenda de elegância. Garrincha, o anjo das pernas tortas. Nilton Santos, a enciclopédia. Bellini, o capitão. Vavá, o goleador. Zagallo, o estrategista. E Pelé, o menino que transformou a meninice em glória. Cada um deles representava uma virtude. Juntos eram um retrato do que o Brasil podia ser quando acreditava em si mesmo. Nos meses seguintes, a seleção voltou a jogar em casa. Os estádios lotavam, não apenas para ver futebol, mas para reviver a emoção. O som das torcidas era diferente, tinha menos desespero, mais esperança. Quando o time entrava em campo, o público não pedia para não perder, pedia para ver beleza. O medo havia mudado de lado. Agora era o adversário que tremia diante da camisa amarela. A vitória na Suécia também mudou a cultura. Inspirou artistas, poetas, escritores. Vinícius de Moraes escreveu sobre a pátria em chuteiras. Nelson Rodrigues, o dramaturgo que mais entendeu o coração do torcedor, disse que aquele time tinha nos livrado do complexo de vira-lata. E tinha mesmo. O brasileiro que antes se via como coadjuvante no palco do mundo percebeu que podia ser protagonista. Que podia criar, inventar, improvisar, liderar. Em 1958, o Brasil não ganhou só a Copa do Mundo, ganhou uma nova identidade. Aprendeu que vencer não é o oposto de ser humano, que a humildade pode andar de mãos dadas com a grandeza, que a arte pode ser tão eficiente quanto a tática, e que o talento, quando guiado por amor, não conhece fronteiras. Nas décadas seguintes, aquele título se tornaria o primeiro capítulo de uma dinastia. Mas nada seria igual àquela vez. Porque nenhuma outra conquista viria acompanhada da inocência de quem vence pela primeira vez. O Brasil de 1958 era puro, ainda não corrompido pelo peso da expectativa. Jogava como quem descobre o prazer de respirar. Era um país que por alguns dias se esqueceu da pobreza, da desigualdade, da política e se reconheceu unido, forte, vivo. Pelé continuou sua jornada e o mundo veria nele algo que transcende o esporte. Ele se tornaria símbolo global, mas jamais deixaria de ser o garoto de Bauru. Em entrevistas, sempre lembrava o pai. O choro de 1950, a promessa, dizia que aquele título não era dele, era do povo. E talvez por isso sua grandeza nunca tenha se limitado aos gols. Era a pureza, o sorriso, o olhar de quem sabia que a glória, sem amor, não vale nada. Garrincha, por sua vez, continuou encantando multidões. Seu drible virou metáfora da vida. O gesto de quem erra o caminho, mas mesmo assim chega. De quem tropeça e transforma o tropeço em dança. O Brasil o adotou como símbolo do improvável. E juntos, Pelé e Garrincha representaram o encontro do talento com a liberdade. Um era a ordem divina, o outro o caos sagrado. E dessa mistura nasceu o futebol mais bonito que o mundo já viu.
Com o passar dos anos, a Copa de 1958 foi ganhando contornos de fábula. Os pais contavam aos filhos, os filhos aos netos. E mesmo quem não viu aquele jogo, passou a sentir que o havia vivido. As imagens em preto e branco viraram mitologia colorida na memória do povo. E o Brasil, cada vez que entrava em campo, levava consigo o eco daquela conquista. Era como se, em cada chute, houvesse um pedaço da Suécia guardado no peito. Décadas depois, o próprio Pelé resumiria com simplicidade o que aquele momento significou. Ali, o Brasil aprendeu a acreditar. E ele tinha razão. Porque 1958 não foi apenas o ano em que o Brasil venceu o mundo. Foi o ano em que o Brasil venceu a si mesmo. A desconfiança, o medo, a vergonha. O ano em que o país percebeu que podia ser alegre sem ser frívolo, criativo sem ser desorganizado, mestiço sem ser menor. O ano em que o brasileiro descobriu que a beleza também é força. Nas memórias de quem viveu aquele tempo há sempre um detalhe, um rádio chiando, um abraço na rua, uma lágrima sem explicação. E todos dizem a mesma coisa. Naquele dia, o Brasil ficou bonito, não porque ganhou, mas porque se encontrou. Porque diante do espelho, finalmente se reconheceu. O sol que nascia em 1958 iluminava um país novo. Ainda imperfeito, ainda em construção, mas agora consciente de que podia sonhar em pé. A bola, redonda como o planeta, parecia prometer novos caminhos. E, de certa forma, cumpriu. O futebol virou nossa voz no mundo, a camisa amarela, nosso manto, o sorriso de Pelé, nossa bandeira. E se um dia o mundo quiser entender o que é o Brasil, bastará mostrar aquele garoto ajoelhado na grama da Suécia, chorando com a bola nos braços, porque naquele instante, mais do que um gol, ele marcou uma revelação, a de que a alegria pode ser arte, a de que a humildade pode ser grandeza, a de que o Brasil, quando acredita, é capaz de coisas que nem o próprio sonho ousa prever. Naquele dia, o país deixou de ser promessa e virou presença. O futebol, mais do que um jogo, se tornou o idioma da alma brasileira. E o choro de Pelé, tão jovem e tão velho ao mesmo tempo, foi a tradução mais pura de um povo inteiro dizendo, sem palavras, que finalmente se reconhecia. Porque o Brasil, naquele dia, aprendeu a vencer. Se essa história tocou você, compartilhe. O futebol é feito de memórias, e toda memória merece ser contada. Inscreva-se e venha viver comigo as próximas histórias que o futebol contou.